Mas eu gostaria de dizer para vocês que a ideia da Semana Espírita, apesar de ser aqui em Nova York e ser de grupos unidos, espíritas unidos dos Estados Unidos, não foi uma ideia que partiu de nenhum de nós. No ano passado, em novembro, com a visita do confrade Alamar Regis, ele sugeriu a ideia de uma Semana Espírita em Nova York. Mas nós achamos impossível uma Semana Espírita em Nova York. A gente mal pode conduzir um grupo espírita aqui, com tanta dificuldade que nós enfrentamos. E então ele começou a mostrar que são as dificuldades que fazem as coisas produzir, né? Pensando no assunto, conversamos com os outros grupos e realmente chegamos a queríamos aventurar essa primeira Semana Espírita. E, graças a Deus, conseguimos. Sabemos que hoje, na abertura, por ser o Dia das Mães, muitas mães ficaram em casa com os filhos, mas temos boas expectativas para os outros dias, inclusive para o fechamento, né, para o encerramento, que vem pessoas, caravanas de Miami, de Boston, de Filadélfia, que também vamos fazer um passeio no Central Park às 10 horas da manhã, 9h30, para encontrarmos no Rockefeller Center. Quem estiver interessado, que procura as pessoas da organização para a gente dar a ideia, como que vai ser direitinho. Então, no momento, nós queremos chamar aqui a pessoa responsável por esse evento estar acontecendo, porque foi ela que idealizou e deu um apoio total com a divulgação no Brasil, que repercutiu na Europa, nos outros países da América do Sul, e também que foi quem agendou os palestrantes que vieram, vamos dizer assim, com boa vontade, sem nenhuma exigência, vamos dizer, de passagem, que geralmente, quando trazemos aqui os nossos palestrantes, nós temos que providenciar as passagens, nós somente providenciamos as estadias. Assim, então, que todos os oradores vieram por conta própria, sacrificando, às vezes, o trabalho, que são todos profissionais, e queremos, então, pedir uma salva de palmas para Alamar Regis de Carvalho, que é o responsável por esse evento junto da USUS. Por favor, Alamar. Alamar Regis de Carvalho, de Belém do Pará, é presidente da SEDA, Sociedade Espírita de Assistência, de Divulgação e Assistência. E com vocês, o nosso querido irmão. Muito obrigado a Norma, aos amigos queridos do Movimento Espírita de Nova York, às pessoas que pela primeira vez estão travando contato com a doutrina espírita. Para mim constitui-se uma grande honra, uma grande satisfação e uma grande emoção poder contribuir com a Norma, poder contribuir com os grupos espíritas de Nova York para difundirmos essa doutrina que não é apenas de brasileiros. É uma doutrina do mundo, é uma doutrina baseada na lógica, no bom senso, na razão. É aquela doutrina que parece que encaixa com uma luva para um país que foi capaz de inventar a tomografia computadorizada, foi capaz de mandar o homem à lua, foi capaz de se tornar o primeiro país em importância do planeta Terra. Então, se a doutrina espírita pegou bem no nosso Brasil, considerado o terceiro mundo, por que não pegaria aqui, num povo onde o racional está acima de tudo? É uma doutrina que não obriga ninguém a nada, não proíbe ninguém de nada, não impõe nada a ninguém. Respeita a liberdade de pensar
e de discernir das pessoas. Afinal de contas, quem não gosta de ser respeitado na sua liberdade de agir e de pensar? E é para divulgar essa doutrina que nós estamos aqui em Nova York. Eu e os demais companheiros do Brasil, que não medimos esforços em bancar as nossas próprias passagens para estarmos aqui, não apenas para conhecer as belezas de Manhattan, as belezas dessa terra maravilhosa, não apenas pela empolgação das luzes da Broadway, mas para estar de mãos dadas com todos vocês, com muito carinho, com muito amor, para difundir a mais coerente de todas as doutrinas, a doutrina espírita. O meu abraço a vocês e votos de muita paz. E vamos. Muito obrigado. E vamos ver o que a gente tem mais aí, né, Norminha? Seria bom se a Lamar Regis falasse rapidamente os nomes dos palestrantes que estarão presentes durante a semana. Também com muita honra e com muito carinho, pois são todos meus amigos muito queridos. O companheiro, o doutor Eduardo Guimarães, é bioquímico, doutor em bioquímica, né, farmácia bioquímica na cidade do Rio de Janeiro. É um expositor e trabalhador espírita por mais de 10 anos naquela cidade, um expositor altamente requisitado para falar nas principais cidades do Brasil. A agenda do Eduardo é muito cheia. Eu o conheci na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, um dos mais belos eventos espíritas do Brasil, com a sua capacidade didática de falar, de nos transmitir uma cultura brilhante, não apenas uma cultura baseada no aspecto religioso da doutrina, porque muitas vezes, quando falamos em religião, até é inserido um pouco de fanatismo, um pouco de apego excessivo a um aspecto religião que às vezes termina até sendo prejudicial às pessoas. Mas Eduardo nos traz aquele aspecto que nos dá consistência, nos transforma numa fé raciocinada, eliminando a fé cega que é até prejudicial. É um cientista. Quando o Eduardo fala, aquelas pessoas que tiram as suas conclusões pelo racional passam a não ter a menor dúvida da beleza da doutrina espírita. O Eduardo está aqui ao nosso lado e eu também pediria com todo carinho uma salva de palmas para ele. Pode levantar, Edu. É a primeira vez que vem aos Estados Unidos. O outro expositor é o companheiro Benjamin Teixeira. Benjamin é psicólogo na cidade de Aracaju, em Sergipe. Ele também tem um programa de televisão que é transmitido via satélite para todo o Brasil e toda a América Latina, todas as segundas-feiras. O nome do programa é Perspectivas Além da Morte. Ele divulga a doutrina espírita, é um amor de criatura, um doce de ser humano que agrada na primeira vista e que eu tenho a impressão que ele andou se perdendo aí pelo Central Park, para algum lugar. Cadê? Você tem notícia? Deve estar chegando por aí. Ele está empolgado também, é a primeira vez que vem aos Estados Unidos e se perdeu, né, por aí. O Benjamin está chegando. O José Alberto Lima Medrado, que também deve estar perdido, ele teve uma enfermidade mês passado, veio para cá com o remédio do amor, que ele não estava muito bem fisicamente.
O Medrado já esteve aqui várias vezes, assim como o nosso querido Divaldo e o Raul. É aquele médium completo. É o médium da psicofonia, da psicografia e da psicopictografia, que é aquela faculdade mediúnica que lhe permite servir de instrumentos para os espíritos, os grandes gênios da pintura, Renoir, Modigliani, Portinari, Van Gogh, e que nos traz aqueles quadros belíssimos. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ver Medrado pintando aqui em Nova York, em Miami, Boston, New Jersey e várias outras cidades, até mesmo do Brasil. E como expositor, também é um amor. Medrado é um homem que tem um trabalho dinâmico em Salvador. Ele idealizou e fundou o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, que hoje deu origem à Cidade da Luz, uma das obras mais belas do Brasil. Situa-se em Salvador, na praia do Pituaçu, uma área de 5.000 metros. E na Cidade da Luz está também o Lar Cidade da Luz, que é a continuação do orfanato Manuel de Nóbrega, onde abriga crianças desamparadas, as crianças abandonadas nas ruas. Medrado, não sei o que aconteceu, que também não conseguiu chegar por aqui, deve estar perdido por aí também, mas daqui a pouco deve estar presente. E o Estevão Camolese. O Estevão Camolese estará chegando a Nova York apenas na terça-feira. É outro expositor que lota os ginásios de esporte no Brasil. No mês de fevereiro deste ano, eu tive o privilégio e a honra de poder ter levado a Belém pela primeira vez, a Belém do Pará, na Amazônia, onde resido. E Estevão conseguiu colocar mais de 5.000 pessoas no ginásio de esportes. 3 dias a lotação se repetindo. Foi um evento de rara beleza e não foi mais gente porque não havia mais condições de suportar tanta gente no ginásio de esporte. Se tivesse capacidade maior, certamente teríamos para mais de 10.000 pessoas em Belém do Pará. Em qualquer lugar do Brasil onde ele chega, ele é muito requisitado. Apesar de ser a primeira vez que vem aos Estados Unidos, ele vai há alguns anos na Europa. É sempre convidado a falar na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, na Alemanha. E vocês vão ver, ele fala parecido com o Divaldo. O estilo é o mesmo. Quem ama o nosso querido bandeirante maior vai ter a oportunidade de sentir um pouquinho no Estevão, que tem um conteúdo simplesmente maravilhoso. Já que o Divaldo não pôde comparecer, né? É bom justificar a não vinda do Divaldo nesta Semana Espírita. Quando a idealizamos em novembro do ano passado, quando a Norma, o Ailton e a turma do Allan Kardec, a Moacir, a Maria, eles começaram a tremer na base, mas fazer uma Semana Espírita aqui em Nova York, será que o povo vai aceitar? Será que a turma vai? Falei, vai sim. E se for pouca gente? Falei, não importa, estará lotado de espíritos aqui, com certeza deve ter uma espiritaiada danada aí, como eu digo, é um termo que eu gosto muito de usar, espiritaiada, já deve estar toda aqui presente. E nós não falamos só para encarnados, nós falamos para desencarnados que muitas vezes que são os que mais estão precisando. Eu falei, não importa a quantidade, importa a quantidade de amor no coração que os poucos que lá estiverem vão transmitir para todos nós. Então isso é que é importante. E nós sugerimos que a Semana Espírita fosse definida em termos de data em função da vinda do Divaldo aqui. E o Divaldo já havia se comprometido com todos que estaria aqui no dia 19 de maio para um seminário baseado no Conhece-te a ti mesmo. Aliás, quem tiver a oportunidade de assistir quando ele vier aqui, não perca, que é simplesmente magnífico. Fala profundamente a todos nós e diz a nós exatamente aquilo que nós gostaríamos e precisamos ouvir. Em Salvador, no mês de outubro passado, Divaldo transmitiu esse seminário no Centro de Convenções da Bahia,
A capacidade do auditório é para 2.000 pessoas, mas registravam quase 2.500 pessoas, porque os ingressos foram vendidos com 3 meses de antecedência, não deu para quem quis. Imaginem só, num Brasil onde costuma-se não cobrar nenhuma participação por doutrina espírita, porque as despesas lá são bem menores quanto à realização de eventos, né? E o país culturalmente já tem essa tradição. Mais de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas aproximadamente. Bom, mas viemos falando na vinda do Divaldo. Estava previsto, comprometido para estar aqui no dia 19 de maio, então combinamos com a Norma, vamos fazer quando o Divaldo estiver indo lá, porque vai ficar bem melhor unirmos o útil ao agradável. Todavia, Divaldo tem um compromisso de muitos anos, que não é numa data específica, dia 5, dia 10 de maio, é exatamente no Pentecostes, com a cidade de Zurique. E nessa anotação para assumir o compromisso, ele não havia percebido que este ano o Pentecostes foi mais cedo, se eu não me engano, normalmente é em junho, eu não entendo muito. Questão de alguns dias, e coincidiu exatamente com essa vinda aqui. Então ele teve que cancelar a vinda aqui e também no Canadá, onde realizaria esse seminário. Mas eu estive com ele em Salvador mês passado, ele mandou o abraço, o carinho dele para todos vocês e mandou deixar bem claro a manifestação do amor que ele sente por essa cidade e por todos vocês. É por isso que o Divaldo não está aqui conosco. E são esses os expositores. Nós vamos sugerir que vocês deem uma olhada na programação, porque houve uma mudança, né, ligeira. O Benjamin Teixeira, que foi colocado também ultimamente, não está como programa que vocês receberam em casa. Então dá uma olhadinha. Amanhã nós teremos o Benjamin Teixeira falando sobre psicologia e reencarnação. E antes de convidarmos a Kate para fazer a prece inicial, nós queremos também falar um pouquinho mais sobre o Alamar Regis. O Alamar tem um programa via satélite, como o Benjamin. Vai ao ar todos os meses, ao primeiro sábado de cada mês. Primeiro domingo de cada mês. E para toda a América Latina, todo o Brasil. E esse programa possivelmente virá para Miami também, através de uma emissora de televisão. Então, nós gostaríamos de convidar a nossa Kate para fazer a prece e logo após o grupo Espírito da Arte, que é do grupo de New Jersey, Amor e Luz, que vai fazer um número artístico muito bonito, e agradecer a presença de outros grupos, o grupo São José, que está sendo representado pelos nossos amigos Vilma, Silmara, e pedir a Deus que inspire a todos e que todos estejam com muita alegria no coração para receber esta primeira Semana Espírita em Nova York. Obrigada. Enquanto a Kate sobe ao palco, eu aproveito para mostrar para vocês o Benjamin, que acabou de chegar. Aquele doce de criatura está ali ao lado. Deveria estar perdido aí pela rua, né? Aquele é o Benjamin, junto com a sua maninha, que é auxiliar do seu programa em Aracaju e Sergipe. E quero também dizer que o Benjamin pode estar à disposição da espiritualidade, não é? Para alguma psicografia durante o decorrer deste evento. Vamos dizer mais? O Alamar Regis trouxe a revista Ação Espírita, que está lançando agora uma revistinha linda também, e o Benjamin trouxe um livro que ele acabou de lançar. Qual o título do livro? É o livro A Princesa do Mediterrâneo. Do Mediterrâneo. É obra psicografada por ele também. Se não tá muito bonito. Hoje, você trouxe hoje? Então, a partir de amanhã, teremos esse livro aqui também à disposição de todos. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu estou muito emocionada pelo momento de hoje e, como foi comentado no início, é por pessoas que têm esse ideal firme dentro do coração que esses eventos acontecem, como os de hoje. São pessoas com a garra da Norma, do nosso amigo Alamar, com a presença de vocês e com o esforço de todos os grupos espíritas que participaram e estão participando deste evento com o coração cheio de amor. Então, eu peço a todos vocês que nesse momento se unam mais uma vez no amor e na fé, para nós podermos agradecer ao Pai por esse momento de agora. Amado Pai, nosso Criador, estamos aqui, Senhor, unidos pela fé que remove montanhas, para viver mais esse momento da Tua bondade. Que a espiritualidade amiga que intuiu os organizadores e os expositores deste evento, e os trabalhadores nesse evento, continuem esta tarefa de amor. Que possamos, Senhor, estarmos prontos para somar, para poder dividir. Que sejamos, Senhor, humildes para aprender e humildes para ensinar. Hoje a nossa casa está em festa, Mestre. Hoje a nossa casa interior está em festa. Obrigada, Mestre e Pai, por esse momento. Ouça, Senhor, a felicidade, esse ritmo de felicidade que vem do nosso coração. Em nome do Teu Filho, o nosso amado Mestre Jesus, damos início a esse evento, que é nada mais do que a Tua misericórdia por nós. Que assim seja, Pai. E na continuidade deste programa, vamos convidar o grupo Amor e Luz de New Jersey para o momento de arte. Mas antes disso, deixe-me apresentar para quem não conhece a extraordinária criatura que falei ainda há pouco, que acaba de chegar, José Alberto Lima Medrado, junto com falando esse amor que eu quis. Ele deveria estar um pouco perdido aí pela cidade. Então, com vocês agora, o grupo, aliás, a genialidade do grupo Amor e Luz e o grupo San José de New Jersey. Gentileza, André. O nosso grupo atualmente, digo atualmente porque às vezes por motivos pessoais, existem outras pessoas que já participaram do conjunto que hoje não estão presentes e que poderão ser outras pessoas também amanhã. O grupo hoje é composto por mim, André Luiz, Sátia, Sônia, no vocal, o Wagner, os textos, e o Alexandre, o nosso técnico de gravação. Digo nosso técnico de gravação porque o Alexandre está sempre junto a nós, dando apoio técnico, e se Deus permitir tudo sair certinho,
No próximo domingo nós teremos uma fita do nosso trabalho apresentado hoje que vamos vender. Há uma participação também muito importante de duas pessoas no nosso apoio técnico. O Robertinho, na projeção do slide, a Carolina, na projeção das transparências. E as pessoas mais importantes do nosso trabalho, vocês. Por estarmos em tarefa, nós pedimos que entre uma música e outra não sejamos aplaudidos. Somente no fim do trabalho, né, a gente poderia aceitar uma pequena salva de palmas. Hoje é um dia muito especial para todos nós, por vários motivos. Por ser a primeira semana espírita aqui nos Estados Unidos, né, com toda a bravura da Norma e a grande equipe, todos os palestrantes que vieram, todos os amigos que fizeram esse evento possível, e também por ser Dia das Mães. Nós abrimos o nosso trabalho com uma homenagem especial às mães, a todas as mães aqui presentes, as ausentes e aquelas que já voltaram para a pátria espiritual. Do livro Coisas da Vida, de José Arruda Cabral, Dia das Mães. Deus te abençoe, mãe, onde estiveres, neste dia feliz em que a humanidade rende a maior de todas as mulheres este preito de amor e de saudade. Eu te recordo, mãe, quando pequeno, tu me embalavas no teu colo amigo, o teu olhar tão meigo, tão sereno, o teu sorriso ao brincar comigo. Depois partiste, mãe, e o Pai Eterno me deu para a companheira um anjo terno, que é todo amor, dedicação e carinhos. Eu te revejo, mãe, glorificada, na santa companheira tão amada, na doce e meiga mãe dos meus filhos.
Então não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu me tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz.
e os meios de se reconciliar com Deus. Ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir. Aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus respondeu: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os falsos testemunhos, as maledicências. Estas são as coisas que tornam o homem. Ele, com o seu espírito de amor e de caridade, desde muito jovem, fundou em Salvador o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. A dedicação é integral aos mais necessitados, sobretudo às crianças. Com o desenvolver do seu trabalho, o crescimento da obra e o brilhantismo e da sua mediunidade, originou-se Cidade da Luz e o Lar Cidade da Luz, também em Salvador, na Bahia, uma instituição de amparo a crianças necessitadas. É com muito carinho, muita satisfação que apresentamos para vocês, para a conferência desta noite, o Dr. José Alberto Lima Medrado, a qual pedimos uma salva de palmas.
Depois que André Luiz e sua trupe cantaram, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Mas vamos cumprir o programa. Quando nós falamos em família, problemas, consequências dos problemas, nós verificamos que, em verdade, nós buscamos a família com aquela força motora que todo ser humano tem na vida, a de ser feliz. Queremos ser felizes. Todos queremos sentir a plenitude de sermos felizes. E naturalmente a família se constitui aquela porta de esperança, aquela expectativa bendita: ali serei feliz. E quando partimos em busca desta felicidade, naturalmente motivados também por dois anseios humanos naturais: o anseio de termos alguém, de sentir inclusive a alegria de conversar os problemas do dia a dia com alguém. Quão triste é ser sozinho, quão desolador é não ter com quem dizer inclusive os problemas e lamentar as aflições do dia. E o outro aspecto, claro, humano, natural, é a necessidade de viver na plenitude das solicitações fisiológicas do sexo. Então, claro, então está tudo completo. Ter alguém para reclamar do aumento dos preços da vida, ter alguém, inclusive, para de vez em quando também contar uma fofoca, afinal de contas somos humanos, e ter também alguém que corresponda os anseios das nossas necessidades fisiológicas. Todavia começa a haver um desentendimento em nós próprios. Nós não sabemos distinguir o amor do sexo. Tanto não sabemos que até invertemos e fazemos um pelo outro e dizemos coisas do tipo: vamos fazer amor, quando na verdade a solicitação é para fazer sexo. Porque o amor não se faz, o amor se sente. O sexo, sim, se faz. E não precisa ter amor para se fazer sexo, mas é incondicional ter amor para ser feliz. É indispensável sentir amor para se buscar a formação da família. E é aí que nós começamos a entender que família é bendita. E há quem diga que casar é extraordinário. É bem verdade que os céticos falam que se fosse algo bom, não haveria testemunhas. Mas a verdade é que é o caminho primeiro para a busca da formação da família. Tem razão também quem diz que há um outro aspecto, que quando se casa, quem está dentro quer sair, mas a verdade é que quem está fora quer sempre entrar. As pessoas estão sempre buscando. E é isto que faz realmente a família ainda ser uma busca real do caminho da felicidade. E quando falamos casamento, falamos complementação. Não falamos casamento para se ter o green card, mas para se ter a família, para formar o que os filósofos sempre chamaram, e bendito foram eles, a célula máter da família, da sociedade, a célula mãe da sociedade. E não poderia ser diferente que aí na família, quando nós entramos cheios de esperança de realização, nos deparamos com os maiores problemas. Claro. E hoje é o Dia das Mães. Recentemente alguém me disse algo tão interessante, fazendo alusão das mães aos filhos, e me disse: ser mãe, Mebrado, não é apenas padecer no paraíso, como já disse o poeta na música brasileira. Ser mãe é estar em desespero no paraíso.
porque tem aquela expectativa interior de condução, mas ao mesmo tempo os problemas da vida. E tinha uma outra senhora do lado e disse: não é só desespero não, minha filha, é muito mais do que isto, porque quando se é mãe, carrega-se o filho. Você veja bem, 9 meses na barriga, depois, o quê? 8, 9 meses, 1 ano no seio, amamentando, depois para o resto da vida nas costas. Porque todos os problemas é exatamente a mamãe. E quão realmente é elevado o sentimento que diríamos aglutinador e por excelência formador da família, o sentimento de mãe. E vamos perceber que realmente o sentimento de mãe é aquele imã. Qual é o filho que quando a mãe está do lado, dá total valor a ela? Quase nenhum. Só dá, como eu dava quando a minha era encarnada, procurava uma meia, não encontrava, gritava: minha mãe, onde está minha meia? De cortar, e ela já estava dentro da gaveta, meu filho. Eu olhava, não via, ela ia e encontrava. Parece que mãe tem esse dom de encontrar as coisas perdidas dos filhos. Mas depois que a mãe parte, a gente vê que era muito mais do que isto. Depois que ela vai para a casa de Hades, como diziam os gregos, para o mundo espiritual, como falamos os espíritas, aí vemos que era muito mais do que isto. A gente vê que mãe, além da formadora por excelência da vida, ela é a própria vida. E já dizia um poeta alemão: Deus cria, a mulher gesta e o mundo faz crescer. E esta realmente é a formação e o entendimento que temos de vida. E quando André Luiz falava do Dia das Mães, eu estava me lembrando da minha. Ela era baixinha, miudinha, uma pessoa assim, olhava insignificante, mas que força interior. Mas que força! Interessante que a coragem de vida. E parece que quando a mulher se torna mãe, fica mais corajosa. Parece que fica mais disposta. É uma coisa como que um encantamento. A mulher que não é mãe, não, é mais frágil. Parece que mais insegura. A mulher mãe perde a sua vida, porque ela passa a viver em função da vida dos filhos. Claro que há determinados equívocos, mas a mulher mãe não. É uma coisa diferente mesmo. Parece que a energia é diferente. É algo maior, eu me lembro, e já contei isto aqui nos Estados Unidos. Eu em casa, com meus irmãos, passávamos uma dificuldade muito grande. Meu pai tinha entrado na idade do lobo de uma forma precoce. Queria substituir minha mãe de 40 por 2 de 20. Essas coisas que os homens fazem. E ele fez a tal da substituição. E foi-se de casa. Minha mãe, coitada, nordestina mesmo, de Bodocó, já ouviram falar? Lá em Pernambuco, era de onde minha mãe era. Foi para Salvador, de onde eu sou, porque casou, órfã, queria se libertar da família que havia criado, porque ela era uma verdadeira gata borralheira. Então ela saiu feliz. Afinal de contas, o casamento era a esperança de transformação de sua vida. Ela teria sua família, ela que era órfã. Quando chegou em casa em Salvador, sem ninguém na Bahia, na noite de núpcias, minha avó, que Deus a tenha, na porta, 3 horas da manhã: Arlindo, meu filho. Arlindo é meu pai. Já acabou essa lua de mel, venha pra cá que eu estou passando mal. Na noite que a bichinha estava deixando de ser solteira, ele saiu e ela continuou. Diz que minha avó era assim uma pessoa extraordinariamente kármica.
aquela que vem para realmente levar a outra à evolução. São missionárias da dor. São dessas pessoas que realmente trazem nas mãos a dor para ofertar às outras. Era assim minha avó. Fique por lá, viu? Minha avó é apenas uma ilustração. E assim diz que a coisa foi ficando dura, pesada. Antes desse episódio, meu pai saiu de casa. E quando minha avó desencarnou, minha mãe disse, me confessou quando estava perto do seu desencarne. Era uma pessoa boníssima. Ela desencarnou com câncer. Ela dizia assim: meu filho, eu acho que eu não chego ao meu aniversário. Ela fazia anos em junho. Eu disse: minha mãe, pelo andar da carruagem, a senhora não emplaca não. A coisa está se ultimando. Ela: meu filho, eu tenho que lhe confessar uma dor, um pecado, o maior pecado da minha vida. Eu disse: minha mãe, que pecado a senhora pode ter, pelo amor de Deus? Era dessas pessoas que nós morávamos num ambiente de prostituição e ela costurava para fora. Então, ela costurava para as prostitutas, ninguém pagava. Eu disse: minha mãe só tem um beijo de besta na testa. Foi aí que eu comecei a perceber como pensam as mães. E ela me disse nessa oportunidade: não, meu filho, de repente elas não tiveram nem o dinheiro do café da manhã. Eu disse: mas minha mãe deve ser boba. Ela: não, eu faço pelos filhos das outras mães, para que um dia alguém faça pelos meus filhos. Mãe pensa diferente. E aí ela foi seguindo o seu caminho. Interessante que eu pedi: desabafe-me, conte o seu pecado. Meu filho, quando sua avó morreu, eu: sim, minha mãe, eu fingi que chorei. Eu não chorei. Eu dei graças a Deus. Eu disse: minha mãe, esse é o seu maior problema, o seu maior pecado? Meu filho, você acha pouco? Eu botei um lenço no olho e fiquei mas era rindo e não queria que ninguém notasse. Eu disse: minha mãe, olha, não é pecado não. Se esse era o seu maior pecado, pode despreocupar, porque não é pecado. E ela sorriu e naquela mesma noite desencarnou. Mas quando nós estávamos passando as dificuldades que dissemos há pouco, ela muito transtornada, porque afinal de contas não sabia fazer coisíssima alguma, a não ser costurar. Era uma pessoa simples. E aí eu tinha que comer, como eu já contei aqui, um tal de um mingau de cachorro que ela fazia. Gente, eu não sei como hoje eu falo, porque era para estar aqui latindo. Porque nós não tínhamos o de comer, não tínhamos mesmo, não é exagero. Então ela fazia o mingau de cachorro, que era farinha, água, alho, sebo de carneiro, que é onde dá sustância, dizia minha mãe. Eu estudava no colégio militar e nós marchávamos muito. Então de manhã cedo, meio-dia, o sol a pino ali, a gente marchando. Eu era magro, coitado, que o pessoal dizia que quando eu estava de frente, estava de lado. Quando eu estava de lado, já tinha ido embora, de tão magro que era. Mas vocês sabem que eu marchava, via aqueles meninos dos rostos redondinhos, rosas, porque eu era amarelo de dar pena, mas aquele rosto assim rosa, eles iam marchando assim, com aquela fisionomia de quem come queijo todo dia. Eles iam marchando e caído, não aguentava o sol. E eu ali, ó, com meu mingau de cachorro, a minha fraqueza, mas ali não caía. E aquilo foi, eu era criança. Teve um dia que eu virei e disse: mas minha mãe, será possível que nessa casa só é mingau de cachorro? É mingau de cachorro de manhã, é mingau de cachorro meio-dia, é mingau de cachorro à noite, eu não aguento mais. E ela nos disse algo que jamais eu esqueci. Me olhou nos olhos, porque mãe também olha diferente. Olha diferente. Ela me olhou nos olhos e disse: meu filho, a pior coisa para uma mãe é saber que um filho sofre.
É como se fosse um punhal a entrar no coração, lhe dilacerando a alma. Mas pior do que o sofrimento é uma mãe não ter o com que alimentar os seus filhos. Não posso fazer nada. Mas ela falou com tanto sentimento que eu acabei esquecendo para lá e continuei tomando meu mingau de cachorro. Até que um dia eu perguntei para ela parada de 7 de setembro, independência do Brasil, então, desfile, íamos nós para a Avenida 7, em Salvador, desfilar garbosamente depois de ter ensaiado por mais de 3 meses com o sol a pino e eu cheio de mingau de cachorro. Então lá fomos. Aí no dia eu perguntei a ela, com medo de ter um mal-estar com aquela farda de gala, aquela coisa horrorosa, eu disse: minha mãe, hoje a senhora pôs alguma coisa diferente para dar mais sustância ao mingau de cachorro? Ela olhou para mim, sorriu e disse: pus, meu filho, em dose maior do que ponho. Hoje eu pus mais amor. Eu olhei para ela e chorei. E tenho certeza que foi o dia que eu marchei mais bonito. Então nós sabemos que realmente, dentro deste ideal de família, quando cada um de nós busca esta expectativa de vida, nós vamos tendo os nossos desencontros, sobretudo porque no campo psicológico trazemos aquilo que Jung considerou e chamou do inconsciente coletivo. E este inconsciente coletivo domina toda a humanidade no entendimento do pai da psicologia analítica, mas que nós não nos damos conta. E no campo da vivência familiar, associada exatamente ao entendimento pelo amor e pelo sexo, que são as bases formadoras inquestionavelmente da família, ele diz que tem 2 princípios pesados que bloqueiam as pessoas, embaraçando-as dentro deste processo de vivência familiar. Primeiro, é o inconsciente coletivo da lenda de Adão e Eva. Nós trazemos isto. Podemos hoje dizer que não acreditamos pelo entendimento da doutrina espírita, mas nós trazemos aquela imagem associada à família, na relação e no entendimento sexual, é algo que não está purificado porque traz o pecado original, dizia Jung. E nós sabemos que Adão e Eva era uma lenda da Babilônia que foi colocada na Bíblia 850 anos antes de Cristo apenas para dar uma ideia, nada original, dos processos, sobretudo, vividos na Babilônia de então, de urgia e total depredação real da formação interior da juventude de então, como se fosse uma história criada para amedrontar na utilização do sexo, tanto que lá estavam Adão e Eva no tal paraíso, e de repente Deus, caminhando pelo paraíso, os percebe se esquivando. Adão comeu do fruto proibido. Precisam ser expulsos. E logo a associação: sexo é ruim, é pecado, é sujo. Porque Adão e Eva foram expulsos. E nós vamos perceber que isto foi passado de geração a geração. Nossos avós, quando mantinham relações sexuais, tinham um lençol simplesmente com a fenda. Minha avó me contava isto. Era uma fenda. A mulher não podia ter nenhum tipo de gesto libidinoso ou qualquer ação afetiva de que estava tendo prazer. Não. Tinha que morder a língua, ficar ali contida, porque só a mulher da rua era o dado direito de ter prazer. A mulher casada, não é honesto. Então isso tudo associado ao quê? Ao aumento da frustração. É bem verdade que pelo entendimento bíblico,
a mulher que foi a que levou o homem à perdição. E ainda há alguns homens que acham que conquistam mulheres. Pelo meu entendimento, somos todos conquistados pelas mulheres. Porque quando a mulher não quer, não há quem consiga. Vocês parem para analisar. Chegam determinados cidadãos cheios de prosas. Não, porque eu saí com fulana, porque eu sou o tal. Conversa. Ele só foi porque ela quis. É totalmente diferente. Tanto que há um antropólogo em São Paulo, Paulo Duran, que ele diz que Eva é realmente o protótipo da mulher inteligente, que sabendo o que queria, foi para Adão com uma maçã na mão e disse: bem, ó, maçãzinha, come um pedaço. O pobre do Adão ingênuo estava vendo aquela paisagem espetacular do Éden. Deve ter dito: não, eu estou bem aqui, olha que coisa linda, mas só um pedacinho, amor, que tem a vantagem. Vocês são fogo. Adão relutou e disse: mas minha filha, olha, sente aqui comigo, olha, vem ver. Adão, tem coisa melhor aqui, Adão, come esse pedacinho aqui. E o Adão foi, crau, e se lenhou. Porque a partir daí, diz ainda este antropólogo, que a mulher não apenas dominou o mundo, foi quando também surgiu o ciúme. Porque diz que quando Adão saía para dar os passeios dele, às escondidas de Eva, Eva ficava que não se aguentava. Então quando Adão voltava, ela contava todas as costelas para ver se estava faltando alguma. Porque se estivesse, foi porque Deus tinha feito outra. Então ela ficava ali na marcação. Em contrapartida, diz este mesmo antropólogo: vocês sabem por quê Deus fez primeiro o homem? Porque todo grande artista, antes da sua obra-prima, faz uma cópia. Então a mulher, de fato, diz este cidadão, é a obra-prima da natureza. Então, quando começamos a perceber efetivamente este inconsciente mesclado no comportamento humano, vamos perceber o porquê ainda dessa vivência tão conflitada no campo sexual. Quanto desajuste conjugal, doméstico, por desentendimento sexual. É um tabu se falar de sexo. É um tabu, sobretudo, aqueles casais mais antigos sentarem para uma conversa aberta, clara, objetiva, sem rodeios, em cima de sexo. E sexo é esquecido. E sexo não se comenta. Estamos realmente ainda sob o império deste inconsciente coletivo. Ainda estamos achando o sexo sujo. Ainda estamos achando o pecado. Diz Jung que a segunda lenda é a lenda de Prometeu, que os homens viviam sobre a terra sem conhecer as emoções do sexo, viviam muito cheios de roupas em razão do frio. Então, o que é que aconteceu? Prometeu rouba o fogo de Zeus e traz para a terra, para aquecer as pessoas, e as pessoas mais aquecidas diminuírem aquelas roupas. Mas o que é que acontece quando se mistura fogo com gasolina? O couro come. Então Prometeu trouxe o fogo e de repente ele pipocou e a natureza humana descobriu a sexualidade. Vem daí, por sinal, aquela ideia ou aquela imagem que diz: fulano está com fogo, fulana está com fogo, quando fala em relação a sexo, quando fala ruborizada pela força sexual. Ou então diz: o fogo subiu para a cabeça. E gente, quando sobe diz que é uma desgraceira. A pessoa tem problemas enormes. Então Zeus vem à terra. E quando ele desce à terra, ele percebe que todas as famílias estavam com fogo. Ele, revoltado,
chama Prometeu e o aprisiona no Cáucaso. E chama Mercúrio para que Mercúrio leve ou traga para a Terra uma grande caixa, a caixa de Pandora. E Pandora vivia com Epimeteu sobre a Terra em regime natural, sem os problemas do casamento. E Zeus coloca todos os problemas do casamento nesta caixa e deixa sobre a Terra, trazida pelas mãos de Mercúrio. Pandora passeando como que não quer nada, olhando para o céu. E foi para lá, e foi para cá, viu uma caixa. A curiosidade feminina é conhecida. Aí ela vai, olha, passa por perto, vê aquela caixa colorida, bonita. Olha para um lado, olha para o outro, não há ninguém, ela abre a caixa. Quando ela abre a caixa, saem os problemas da família. E diz Jung que nós podemos não saber conscientemente da lenda de Prometeu, mas nós achamos que casar é sempre ir em busca de problema. Nós achamos que o casamento, ainda que seja aquela expectativa de esperança em dias futuros melhores, mas nós sempre concebemos que quem casa tem que aguentar. E nós dizemos coisas desse tipo: estou casado, paciência, é isso mesmo, é meu carro, tenho que aguentar até o fim, o que é que eu posso fazer? E aí vai se cristalizando a necessidade de tolerar, não a necessidade de amar. Aí vai se tornando cada vez mais difícil a convivência, porque no primeiro instante, aquele instante de emoção. Meg Skate, no seu livro Casais Íntimos, ela diz que há etapas para o casamento. A primeira etapa é do encantamento. As pessoas se encantam. As pessoas têm assim aquele enlevo extraordinário, uma olha para a outra. O coração dispara, vem aquela sudorose nas mãos, vem aquele suor frio. Dizem os cientistas, inclusive pesquisas feitas aqui na Universidade de Colgate, aqui mesmo em Nova York, diz que a pupila se dilata. Tanto que se você quiser ter certeza se seu parceiro te ama, quando ele lhe olhar, você olha o olho dele. Confira se as pupilas estão dilatadas. Olhe logo aí. Então você confere, porque diz que é uma espécie de descarga de endorfina e se vicia. Diz Meg Skate, a pessoa se vicia na outra. É por isso que quem começa o namoro, quem começa o amor, quer sempre estar perto. Está querendo sempre ver, não se contenta apenas em falar ao telefone. Começa falando muito, quando não está por perto, mas quando está, quer estar mais. E aí a necessidade de viverem juntos para sempre. Então é o vício do amor. Porque há esta liberação que entorpece, e tudo é lindo nesta fase. Tudo é maravilhoso. Não há problema algum que não se possa superar. E as pessoas vão realmente se entusiasmando e criando falsos eus. Nasce o primeiro problema. Porque o que é esta formação de um falso eu? Nós começamos a vestir uma roupa que nós sabemos que vai agradar a outra ao outro. Nós começamos então a entrar no jogo de sedução para agradar. Não necessariamente para nos mostrarmos como somos. Então é aquela coisa, ela espera por ele 3 horas. Não, quando ele chega, ele diz: oh amor, demorei. Não, tudo bem. E vice-versa, é verdade, ela fica ali, ó, na maior soleira. Ela desce depois de 40, 50 minutos de atraso, porque estava se arrumando, afinal de contas vai sair com o futuro marido. Então ela pergunta: demorou, faz o tempo que chegou? Não, tem 5, 10 minutos. Já mais de 40. Então essa é a primeira fase. Depois ela sai correndo atrás porque esqueceu de pôr o batom. Ele está dizendo: se não vier eu vou embora. E ela lá vai atrás. Mas nesta fase de encantamento é que estão as possibilidades dos falsos eus. Gente, isto é patologicamente ruim.
em nível psicológico. Porque a pessoa vai se despersonalizando. A pessoa vai mostrando para a outra uma forma apenas aparente de ser. Ah, eu cozinho que é uma beleza, meu amor. Olha, você precisa comer o meu macarrão. A encomenda na casa italiana mais próxima. É um indício. E vamos notando que quando a pessoa se despersonaliza, ela elege um falso eu para ser o seu, entre aspas, verdadeiro eu. Então a mulher toma como referencial uma atriz hollywoodiana, Sharon Stone. Aí pronto, ela passa a copiar gestos, poses de Sharon Stone, sem saber que ela está se desviando da sua personalidade. Está gerando um problema psicológico para si mesma. Porque ela não está sendo ela, está sendo uma cópia de alguém. E toda cópia é sinal de desvio de personalidade. Então gerou Liz Taylor, na época da década 60 e 70, que era o protótipo de mulher bonita. Ela precisa ser ela. Não sabendo cozinhar, ou sabendo, precisa ser ela. Não é Sharon Stone, mas é ela. E ela precisa se mostrar como ela é. Fazer com que o outro sinta a emoção de conhecer uma pessoa única no universo. Que igual a ela não haverá mais ninguém. Pode estar cheia de defeitos, mas também tem as suas muitas qualidades. Ela é ela. Então, quando, infelizmente, ela se mostra, diz Meg Scaife, aí entra a fase do desencantamento familiar. Porque este processo era um processo para certo início, onde ele deveria se casar com esta que surge depois de 3 anos de convivência. E aí veio o desencantamento. Não foi com esta mulher que eu casei. E ela também com ele. Não foi com isso. Porque ele também faz a mesma coisa. Ele também não se mostra como de fato é. Então aí vem o choque de identidade. E as queixas. Você mudou muito. Você não era assim não. Claro que mudou. Ele de fato agora que está sendo ele. E ele também diz, você também mudou muito, é verdade. As mulheres desabafam mais, então os detalhes que temos são mais femininos. Então elas dizem, é verdade, no início era meu amor para cá, meu bem para lá. Hoje são meus bens para cá, cobra para lá. Porque quando separa, a mulher muda de nome. Porque até o casamento, a sua estabilidade é assim, minha senhora, minha esposa. Depois, quando se refere a ela, é assim, a cobra da minha ex-mulher. Com a mulher também não é diferente, não. Enquanto estão casados, é assim, nego. Ele pode ser branquelo, mas é nego, é bem, é mozinho. Mo também. Mo. Agora, no momento que se separa, ele é o ordinário. O ordinário. Quando se reporta ele para os filhos assim, seu pai é aquele sem vergonha, aí é ex-marido assumido. Então, nesse processo de desencantamento, é que vem exatamente esse embate. Então, quando, infelizmente, ela se mostra, diz Meg Scaife, aí entra a fase do desencantamento familiar. Porque este processo era um processo para certo início, onde ele deveria se casar com esta que surge depois de 3 anos de convivência. E aí veio o desencantamento. Não foi com esta mulher que eu casei. E ela também com ele. Não foi com isso. Porque ele também faz a mesma coisa. Ele também não se mostra como de fato é.
Então aí vem o choque de identidade. E as queixas. Você mudou muito, você não era assim não. Claro que mudou. Ele de fato agora que está sendo ele. E ele também diz, você também mudou muito, é verdade. As mulheres desabafam mais, então os detalhes que temos são mais femininos. Então elas dizem, é verdade, no início era meu amor para cá, meu bem para lá. Hoje são meus bens para cá, cobra para lá. Porque quando separa, a mulher muda de nome. Porque até o casamento, a sua estabilidade é assim, minha senhora, minha esposa. Depois, quando se refere a ela, é assim, a cobra da minha ex-mulher. Com a mulher também não é diferente, não. Enquanto estão casados, é assim, nego. Ele pode ser branquelo, mas é nego, é bem, é mozinho, mo também, mo. Agora, no momento que se separa, ele é o ordinário. O ordinário. Quando se reporta ele para os filhos assim, seu pai é aquele sem vergonha, aí é ex-marido assumido. Então, nesse processo de desencantamento, é que vem exatamente esse embate. E o pior, as pessoas não se ajustam. Não se ajustam e se conformam, o que é um grande erro. Elas pensam assim, o que eu posso fazer? Tem os meninos. Agora está tudo tão complicado. Então entra na fase do crescer e multiplicai-vos e acomodai-vos. Vou esperar os meninos crescerem. Vamos ver. Depois, a mulher deixa de ser mulher, passa a ser só mãe. E naturalmente, o marido que no primeiro instante buscou a sua mãe para casar, porque diz Freud que todo homem espera em sua esposa o retrato de sua mãe. Como bem diz ele também, que quando um casal vai para o leito nupcial, leva com ele não apenas o outro, mas toda a família e muitas vezes toda uma sociedade. Nos medos e nos fantasmas. Então, nesta fase, o que é que acontece? A mulher passa a ser mãe e se acomoda pela sua natural essência de tolerância e vai levando a vida. O homem, naturalmente, sente que chegar em casa é chegar no cadafalso. Aí senta, vê o jornal, lê o jornal, vê o jornal, lê o jornal, e passa assim a vida, e as coisas vão se deteriorando mais e mais e mais e mais. E aí que os espaços surgem para os relacionamentos extraconjugais. É exatamente aí, neste momento. É quando ela não está mais preocupada se está com cheiro de alho, se não está, porque antes ela se preocupava. Antes, quando ele chegava em casa, ou quando estavam namorando, noivado, até no primeiro ano de casamento, ela se preocupava. Agora não. Ele, quando chega, encontra aquele fantasma com os negócios brancos no rosto, aqueles bobs na cabeça, desfilando pelo corredor, de dar medo. E ele também. A barriga vai crescendo, dobrando, virando 2, 3, e lá e vai. Aí está a desestrutura da família. Porque os filhos percebem a ausência de afetividade. Não existe mais aquele chegar e cumprimentar com um beijo e um afago na cabeça e dizer, oi meu amor. Não existe mais isto. É o chegar, jogar a chave na mesa, cadê minha comida? E vai na direção da cozinha. E os filhos estão ali, notando isto. Estão ali percebendo que efetivamente não há afetividade. Vão crescendo sem afetividade. Vão crescendo sem o estímulo do amor. Vão se tornar homens e mulheres frias.
sem qualquer sentimento senão o do medo. O referencial de família negativo, razão pela qual notamos a família desestruturada. Mas, diz ainda a antropóloga, podemos reverter isso se nesse instante o casal perceber que existe um problema. Vamos parar para reavaliar. Reavaliar a vida. E reavaliar a vida é muito difícil, porque você tem que ir em busca de onde você falhou. Você tem que assumir os seus fracassos. Você tem que olhar para você e dizer a culpa. E a partir daí, no momento que essas culpas são assumidas e nominadas, vira a transformação, a retomada. E é possível retomar. Retomar e modificar a estrutura da família. Meus irmãos, não deixemos que a família só sobre por medo ou por acomodação. Não deixemos de forma alguma que nós, que vamos constituindo as nossas famílias, percamos o elan do amor. Não estamos falando de paixão, estamos falando de amor. Porque amor implica solidariedade. O amor se incomoda porque vê o outro em tristeza e quer saber porque seu coração está triste. O amor é companheiro. O amor não desdenha da aflição de ninguém, nem tampouco propõe vingança. O amor é presente, permanente. E é isto que nós notamos que está faltando. Por isso que os problemas se avolumam. E quando não se tem forma alguma de remediar os problemas, particularmente entendemos que a separação é o melhor caminho. E algumas pessoas dizem, e o karma? E o tem que? Deixa para depois. O que é mais caridoso? Estar ali, aturando, e muitas vezes vibrando. Uma vez uma senhora, ordinária ela, me procurou e disse, Medrado, olha, eu gostaria de lhe propor assim, que você falasse para o plano espiritual uma caridade para o meu marido. E eu me vi todo sensibilidade, sim, mas o que é que está acontecendo? Não, Medrado, fale aí com seus espíritos, para ver se eles podem, meu marido logo. Eu disse, impulsionar para cima, o sucesso, o êxito. Não, Medrado, para levar meu marido. Eu disse, levar para onde, minha senhora? Medrado, você não está entendendo. Assim, porque se meu marido desencarnar agora, vai ser melhor para ele, porque eu só penso no bem dele. Eu disse, eu não entendi, mas... Não, cabe ser, se ele desencarnar, ele vai ter menos tempo para suas maldades aqui na Terra. Então vai ser mais caridoso ele morrer. Eu disse, mas minha senhora, a senhora está querendo que os espíritos matem seu marido? Não é por aí, Medrado. É que deixa ele assim, no lado espiritual lá. Eu não quero que ele vá para o umbral não, mas também não quero que ele fique aqui me perturbando para qualquer aventura futura. Aí quando ele chegou, ela estava falando comigo, ele se aproximou, ela olhou, sorriu e disse assim, vamos amor. Eu não entendi nada. Mas depois eu compreendi. Vive por conveniência, mas a cada dia mata por necessidade de libertação. Então, se liberte, se separe com a manutenção da dignidade. Claro. Há os compromissos, mas nós não podemos achar que numa vida vamos cumpri-los todos. Uma senhora uma vez procurou Divaldo e disse a Divaldo, Divaldo, eu não aguento meu marido. O que é que eu devo fazer? Divaldo disse, meu filho, então se separe. Mas Divaldo, eu não tenho que ficar com ele até o fim. Minha filha,
A gente não sabe. Mas, pela lógica, pela união, talvez sim. Então quer dizer, Divaldo, que eu teria que levar... Eu não sei, você poderia, por exemplo, ter que estar casada há 20, 30 anos e só está há 15, e você tem aí mais 20 anos de débito. Ela parou, pensou e disse: tá certo, eu vou com esse desgraçado até o fim da minha vida, mas numa outra reencarnação eu não quero ele nem como vizinho, quanto mais na mesma família. Então nós percebemos que há essa desestrutura. Então, claro, nesses momentos, o mais lógico, mais elevado até, é esta caridade, para facilitar até o outro a vir a ser feliz, porque vai ficar naquela expectativa de felicidade a vida toda, naquela expectativa de, eu me encontrei agora a minha dor, meu sofrimento, e vou carregar até os últimos dias. Absolutamente. E é por isto que nós vamos ver que, em verdade, o casamento nunca foi bem entendido. Maria Helena Matarazzo, paulista, mas tem um curso de doutorado em sexologia aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que na década de 60, as pessoas achavam, antes da revolução sexual e o advento da pílula, que casamento era somatório, meio mais meio dava um. As pessoas se completavam no casamento, as pessoas se associavam e a partir dali viviam a sua outra metade eternamente feliz. Veio a revolução sexual, o advento da pílula, a libertação total dos anseios femininos na década de 70. Então, o casamento passou a ter a seguinte fórmula: 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Ou seja, cada um por si, Deus por todos. Era o paz e amor pregado pela revolução hipista da década de 70, que significava única e exclusivamente: não temos compromisso, você faz o que quiser, porque eu farei também o que eu quero. Não deu certo, fracassou. As pessoas têm necessidade da complementação, não a complementação efetiva, porque são individualidades, mas do que lhe falta. Chegou a década de 80, as pessoas relutando passou a ter o casamento, a fórmula 1 mais 1 igual a 1. Quer dizer, eu me caso com você, mas eu vou manter na minha. Você fique na sua, vou ter o respeito, mas não vou perder minha individualidade. É a década em que mais se ouviu: você já me conhecia assim desde quando nos casamos. É exatamente esta década. Mas a década de 90. Estamos começando a vivenciar, diz Maria Helena Matarazzo, uma maneira nova de encarar a vida a dois. A fórmula hoje já é 1 mais 2 igual a 2, mas no somatório de 1 mais 1. As pessoas já estão buscando a sua identidade com as outras. Já está existindo o consenso de que, antes mesmo de serem amantes, no sentido mais duro até da palavra, é preciso que se haja cumplicidade. Mas não cumplicidade naquele sentido vulgar ou pejorativo, mas cumplicidade naquele sentido de: eu lhe entendo só com o olhar, eu lhe compreendo. Da comunicação ser por gestos, dispensando a fala, porque já se conhecem mutuamente de uma forma muito precisa. Já está na hora de desmistificarmos esta ideia de família, de casamento, como bem colocou Hendricks em o seu livro Getting the Love You Want, onde ela diz que as pessoas, quando iam casar, faziam uma caixa, colocavam os móveis, e quando se questionavam, e se não der certo, elas diziam: a gente separa. A vulgaridade do relacionamento. Hoje não.
hoje já é a modificação. E nós vemos que a doutrina espírita nos conclama exatamente a esta forma cósmica de ver a vida. Não é mais aquela forma pequena, acanhada, mas uma forma globalizadora, não sendo a família a prisão, mas sendo a fortaleza, não mais tendo os filhos ou nós próprios, os que formamos-las, a necessidade de buscar lá fora, sob o abrigo das estrelas, a certeza de que a liberdade existe ali, de forma alguma. A liberdade está no âmbito da família, porquanto, dentro desse processo de formação que nós estamos, de nós nos completando nas diferenças, formamos uma célula solidificada, onde naturalmente as bases éticas e o conhecimento cristão da realidade do viver, do porquê que estamos aqui, do entendimento de ser na família onde há os maiores problemas, mas a certeza também de que não foi o acaso que nos reuniu, seja a família consanguínea, a família espiritual, que muitas vezes tem mais força do que aquela da carne, não questionando mais de forma alguma a expressão família como se fosse algo coisificado, mas algo que realmente transcende a alma em vibração. Nós nos unimos sob a égide da família espírita, devemos ter a vibração de família, devemos ter a vibração de companheirismo, devemos ter a vibração de ombro a ombro, não apenas na alegria, mas também na tristeza, como o sacerdote falaria ao casal que a ele se apresentasse. Está na hora, portanto, de olharmos para o futuro, esse futuro do terceiro milênio que se avizinha, onde nós percebemos que as expectativas dos homens estão todas voltadas para a sua vida espiritual, para este reencontro com o seu eu, para este reencontro com a sua forma superior de ser, porque em verdade nós nunca deixamos de amar, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor na visão do profeta, do apóstolo. Nós somos amor. Portanto, o que nos falta é viver com amor, o que nos falta é ter amor, o que nos falta é nós proclamarmos o amor. Muito obrigado. Ele é bom demais, né, gente? Ele é isso. Amanhã nós teremos aqui o conferencista Benjamin Teixeira, de Aracaju, Sergipe, falando sobre psicologia e reencarnação. Benjamin também é um amor que vocês vão gostar demais. Às 7h30 p.m., né? Não deixem de vir, não deixem de trazer os amigos, quem tiver amigos com tempo disponível para isto. Resta-nos agora, para encerrar esta noite de abertura da primeira Semana Espírita de Nova York, é agradecermos. Tem alguma outra informação? Assim, houve o registro de uma mensagem que foi recebida pela psicografia do companheiro Benjamin Teixeira, e vamos convidá-lo a vir até aqui para a leitura da mensagem. Boa tarde a todos, boa noite já, não é? Um grande prazer, esse gáudio aqui espiritual, todos aqui reunidos. Lamento só ter perdido uma parte divertidíssima e profunda da mensagem de Medrado, mas de qualquer sorte a gente estava em parte ouvindo enquanto o Espírito nos comunicava a mensagem. Eu vou ter que eu próprio ler, porque a letra não está, a caligrafia não está muito boa, então nós próprios teremos que fazer a leitura do texto.
Ontem, numa reunião mediúnica, adredemente voltada para a recepção de orientação da espiritualidade a respeito desse evento histórico, de união de esforços da espiritualidade do Brasil, do movimento espírita brasileiro e americano, nós já recebemos uma mensagem de Bezerra de Menezes. Nesses eventos, normalmente o Bezerra e sua falange se faz presente. E hoje nós tivemos o prazer de receber outra visita ilustre. E vamos começar a ler e depois declinamos o seu nome. Adentrando-nos agora pelos pródromos de uma nova era, uma civilização nova, que raia para os horizontes da humanidade, e aproveitando o ensejo do Dia das Mães, neste evento em que, historicamente, conjugamos esforços de Brasil e Estados Unidos para a construção dos paradigmas vindouros, alicerces da sociedade do amanhã, para levar os nossos pensamentos para Maria de Nazaré, mãe simbólica da humanidade, protetora dos suicídios, drogados, delinquentes, desesperados, sexomaníacos e todos os casos considerados perdidos, a fim de que, neste momento, exalcemos as consciências para os padrões superiores de amor, indulgência e misericórdia nos nossos corações ressequidos. Mãe celeste, Mãe amorosa, Mãe boa, Mãe indulgente, torre inexpugnável do marfim do amor humano, exoramos nesses instantes especiais de conexão com a espiritualidade sublime, que nos desçam os eflúvios divinais da clemência divina, de modo que nos façamos cônscios das subidas finalidades que caracterizam a existência humana. Que a cada dia a responsabilidade magna da divulgação da ideia espírita, a renovadora e grandiosa doutrina que regenera a indiferença humana, transformando-a em compaixão transbordante, que converte estupidez e ignorância em sabedoria e lucidez, a fim de que, por este modo, por este novo patamar de percepção, não nos deixemos aprisionar num mar pequeno de concepções primárias, imediatistas, hedonistas, e assim, marchemos seguramente para níveis maiores de amor cristão e consciência intelectiva. Mãe querida, ainda que caiamos, pedimos-nos sustente os passos vacilantes e nos faça soerguer tantas vezes quantas sejam necessárias. Ainda que resvalemos nos abismos mais abscônditos do mal e da angústia, que recebamos a luz da sua esperança, da sua ternura infinita, a fim de que nos capacitemos a suportar os paradoxos e as perplexidades da existência. Mãe querida, Mãe pura, ajude-nos a que nos compenetremos da realidade sublime, transcendental, que apesar do caos das aparências nos conduz à essência da realidade divina, de modo que, em nos fazendo cônscios do que se passa em torno de nós, maduros para que os melindres e os caprichos não nos distorçam a percepção das coisas, compreendamos a maravilha que constitui a dor e possamos nos assombrar. Obrigado, Mãe Celeste, representante para nós da maternidade e feminilidade excelsa de Deus, pelo tédio que nos faz buscar a plenitude, pelo sofrimento que nos faz encontrar ou procurar formas mais profundas e abrangentes, duradouras e verdadeiras de alegria e felicidade. Obrigado, Mãe Divina, pelos nossos vazios, que nos fazem reconhecer sua totalidade, pelas nossas limitações e fraquezas, que nos intimidam ao esforço de construir um novo psiquismo, por não sermos tudo o que gostaríamos de ser, e por termos humildade, ou ao menos a sensatez, de reconhecer o que não somos, para que nos lancemos na perseguição do que devemos ser. Obrigado, Mãe Celeste, por não termos tudo o que nos corromperia as possibilidades da verdadeira aventura. Obrigado, Mãe Justa, por termos já noções elementares de nossas candentes necessidades de transcendência e, desta forma, Mãe amorosa, agradecemos por tudo que não podemos nos tornar agora, para que não nos precipitemos, nem avancemos para aquilo que nos arrasará as possibilidades e as de outras pessoas para a plenitude. Obrigado, Mãe Celeste, por tudo que temos e pelo quase nada que fazemos. Meus irmãos, que Maria seja sempre nosso maior referencial de amor e assim,
estejamos aptos para os grandes voos a que nos posicionamos como plataforma primal, muito breve, e que muito breve terá início com este passo inicial da primeira Semana Espírita de Nova York. Agora e para sempre, que sejamos, parece que é isso, agora e para sempre, vivamos a primeira e para quê? Agora e para sempre, vivamos a primeira e eterna semana atemporal da plenitude na conexão definitiva com Deus. Yankees e brasileiros, irmãos confrades das duas grandes nações de imigrantes, nações de luta de contrários, unir esforços para que a superação dos conflitos nacionalistas, ideológicos e civilizacionais tenham oportunidade de acontecer, como premissa imprescindível e inadiável para o salvamento da Terra. Com vocês, em nome de toda a espiritualidade aqui presente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão em Jesus, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, em 12 de maio de 1996. E para concluir nossa participação e não cansar vocês, eu gostaria de comunicar uma experiência de revelação mediúnica que nos aconteceu no final do ano passado. Nós deixamos as 7 chaves até que a coisa começasse a se desdobrar. E no final de 95, um espírito, nossa reunião mediúnica fechada em Aracaju, nos falou que o ano de 1996, no ano de 96, nós encerraríamos um ciclo histórico na Terra de 220 anos, a partir da data histórica da proclamação da independência dos Estados Unidos. E que assim como os Estados Unidos haviam defendido, no correr desses 220 anos, os ideais de liberdade e democracia humanas, tanto é que nós somos defendidos do nazifascismo e do comunismo totalitarista, através da força do empenho americano, nós estaríamos passando agora para uma época em que, no momento em que o ideal pragmático americano chegou ao excesso do consumismo, do materialismo, do hedonismo, como foi apresentado por Bittencourt agora também, nós temos que passar essa responsabilidade para o brasileiro que integrou em profundidade essa perspectiva americana de agir, de ser, e ele sim, conjugando seu esforço com o americano, possa salvar a humanidade de sua própria ignorância, de sua própria indiferença, de nossa própria maldade. E no final dessa revelação, já alguns meses mais tarde, tivemos primeiro uma percepção psicográfica e posteriormente, através da clarividência, o Espírito Eugênia nos mostrou um quadro psíquico em que aparecia a estátua da liberdade carregando uma tocha acesa. A tocha em alvenaria estava acesa, como se realmente existisse. Então ela dizendo que aquilo representava a liberdade defendida pelo empenho americano. E logo em seguida conjugava essa imagem do Cristo Redentor, que girava. Até o momento em que ele parou, e com a combinação belíssima do hino nacional americano com o hino nacional brasileiro, a estátua, o Cristo Redentor, elevou a mão direita e tomou a tocha da Estátua da Liberdade, e ela disse: neste momento é a hora de o Brasil assumir a sua função histórica. Não significa que a partir de hoje a coisa vai ficar diferente, mas a partir daqui. E dessa forma, observe o detalhe de que o Cristo Redentor permanece com o braço aberto. Não é mais apenas o ideal individualista representado pela Estátua da Liberdade, mão em punho, não é, escondida, voltado para si, introspectiva, individualista, mas defender, lutar por amor, dentro de um paradigma de solidariedade e confraternização universais. Dessa forma, meus amigos, nós estávamos aguardando que acontecesse algum evento. Não sabíamos da ideia de Lamarck, que foi por inspiração dos bons espíritos, dos dirigentes da Terra, que fosse feita essa primeira semana espírita, e a gente se surpreende, pensando assim, mas são tão poucas pessoas. Mas o Colégio Apostólico de Jesus começou com 12, então a responsabilidade de todos vocês, de todos nós aqui é muito grande. E dessa forma, essa semana espírita, das próximas vezes que vamos ter a oportunidade de estar com vocês, na segunda, no sábado e domingo, e durante os outros dias eu vou assistir também as outras palestras, que nos confraternizemos e nos unamos, porque Jesus, por mais incrível que pareça, e as forças divinas que Ele representa, estão conosco, estão catalisando essas pequenas possibilidades de serviço. E assim nós vamos conseguir, sim, aos poucos, construir uma nova civilização. E vou pedir licença ao Alamar para fazer uma sugestão que nós fazemos sempre em Aracaju e no nosso programa, como já foi citado. Nós vamos sugerir que, como selo de nossa fraternidade, desse nosso compromisso de construir, ou pelo menos trabalhar pela construção dessa nossa civilização, nós vivamos um gesto singelo
lembrando o cristianismo primitivo, e que nós, pelo menos a pessoa ao lado, nos abracemos. Vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar, gente. Isto é só o começo, hein? Vamos fazer deste evento histórico uma verdadeira maravilha nesta terra. Bom, gente, depois da beleza, da maravilha que nos foi passada inicialmente pelo grupo de New Jersey, o André Luiz e toda essa equipe maravilhosa, depois da magistral conferência do querido José Medrado e da beleza que nos passou agora o querido Benjamin, acho que só temos a agradecer a Deus. Embora possamos tanto pedir a Ele, mas acho que agora é só agradecer, gente. E vamos pedir ao próprio Benjamin que nos conduza na prece de gratidão. Vamos nos elevar, todos nós. Preferivelmente, procuremos ficar de olhos fechados para facilitar a concentração. Quem quiser ficar de olhos abertos não tem importância. E respiremos fundo algumas vezes para mudar a faixa de ciclagem cerebral. Nós somos um holossoma. O corpo relaxando favorece o relaxamento da mente também. E vamos elevar, aproveitando a sugestão de Bittencourt Sampaio, os nossos corações, as nossas almas, a Maria de Nazaré, que para a nossa cultura ocidental representa o amor de Deus. Nós estamos muito acostumados com um Deus severo, masculino. Para a gratidão, esse sentimento que Lamar sugeriu, a confiança irrestrita em Deus, é facilitado esse sentimento quando nós visualizamos um Deus mãe, embora saibamos que Deus não é nem mãe nem pai, está muito acima de tudo isso. Deus é infinito amor. Somente isso nos faria plenamente felizes. Deus é infinita bondade. Mãe celeste, Mãe excelsa, Mãe puríssima, Mãe castíssima, Mãe boníssima, Mãe pura. Nesses momentos especiais em que, embora reconhecendo nossas imensas fraquezas, nossas inúmeras limitações, ofertamos aqui as nossas possibilidades de serviço. Exoramos a sua bondade, a sua indulgência, sobretudo para agradecer o ensejo que nos favorece a construção de méritos e novas capacidades, o despertar de novas potencialidades, a fim de que catalisemos por sobre a terra uma epidemia de amor, de otimismo, de esperança, porque Deus é bom e só quer o nosso bem. Ajude-nos a compreender que provas e expiações são estímulos à nossa felicidade. Obrigado, Mãe Celeste, pelo nosso tédio que nos convida à plenitude, pelos nossos vazios, como disse Bittencourt, que nos faz reconhecer e buscar a totalidade de Deus. Obrigado, Mãe boa, por todos os nossos problemas, sobretudo aqueles que consideramos desgraças e tragédias em nossas vidas, porque eles rasgam para os horizontes de nossas almas as melhores oportunidades de transcendência e realização.
Esteja conosco, Mãe Santíssima, hoje e por todo sempre, mas, sobretudo, faça-nos compreender, porque a Senhora, como representante de Deus, nunca nos abandona, que nós é que devemos nos esforçar para sermos sempre fiéis e coerentes com a providência divina, hoje e por todo sempre. Assim seja. Até amanhã e o resto da semana. Um abraço para todos. Muita paz. Com todo o amor, com toda a harmonia, na mais absoluta paz, está encerrada a primeira noite da primeira Semana Espírita de Nova York. Uma boa noite a todos.